Liturgia da Palavra no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Endereço geral @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Aí você vai ao Facebook, ao YouTube, ao Instagram. Eu transmito sempre aqui a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, que é válida para o mundo inteiro em suas missas e celebrações da palavra. Liturgia de 10 de outubro de 2023, terça-feira, 27ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Senhor, tudo está em vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós fizestes todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que eles contêm. Sois o Deus do universo. Texto de Esther, hein? Capítulo 1, versículos 9 e seguinte. Oração do dia. Rezemos. Coloque suas intenções. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da profecia de Jonas, capítulo 3, versículos do 1 ao 10º. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida fez proclamar em Nínive, como decreto do rei dos príncipes: homens e animais, bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastaram do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 130. Versículos 1 ao 2º, 3º ao 4º a B, 7º ao 8º, refrão, versículo 3º. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Repitamos! Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Espere Israel pelo Senhor mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Repitamos! Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Aclamação ao Santo Evangelho,
com Lucas 11, versículo 28, e a proclamação com Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Aleluia, 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 aleluia. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Quem ouve e observa a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Andas inquieta é o título do comentário de Santini, baseado em Lucas 10, versículos do 38 ao 42. Imagino que Dona Marta tenha de fato muitas qualidades, muitas virtudes, sem dúvida. Marta é aquela mulher trabalhadeira, ativa, que está em toda parte. Marta tem mãos de fada na costura e no bordado. Marta é também uma excelente cozinheira. Sua casa é um brinco, sem um grão de poeira, dizem as comadres observadoras. Mas não é por isso que Marta merece repreensão. Bem que ela poderia parar um pouquinho, às vezes, e sentar-se para ouvir as palavras do mestre. Mas parece que ela teme por sua imagem. Que é que vão dizer de mim? Assim, Marta precisa manter impecável o seu padrão de qualidade aos olhos dos outros. Se ela vier a interromper sua luta, poderão chamá-la de preguiçosa, e isso para ela é intolerável. Seu pecado maior é a agitação. Andas inquieta com muitas coisas, observa o Mestre Jesus, abanando a cabeça. Na tradução latina de São Jerônimo, turbaris erga plurima, assim é o excesso de atividades que a deixa perturbada, sem paz no coração. Desse modo, como acolher a visita do Senhor? Neste ruidoso início de milênio, mergulhados até o pescoço em uma sociedade ativa e consumista, muitas pessoas têm sido valorizadas por aquilo que, no fundo, devia ser considerado um vício e não uma virtude: a agitação. Mesmo em plena vida eclesial, ressurge a velha heresia do pelagianismo, que imagina poder salvar e salvar-se à custa de esforço, boa vontade, mangas arregaçadas, sem depender humildemente da graça de Deus. São os critérios típicos do mundo socioeconômico: produtividade, eficiência, sucesso, que não deixam espaço para a escuta do Espírito que fala aos corações. E Deus fica falando sozinho para a multidão apressada. Imersos em clima obviamente herético, também nós corremos o risco de centrar em nossas atividades ou na agitação o foco da nossa vida. Em decorrência disso, valoriza-se menos ou até se despreza a oração, a contemplação, a intimidade com a palavra de Deus,
matriculados na escola de Marta, estes valores passam a ser considerados como perda de tempo. Depois disso, seria útil olhar em volta e verificar quantos agentes de pastoral acabaram vencidos pelo desânimo, prejudicados pela estafa, exatamente pela falta do alimento interior que eles teriam encontrado na vida de oração. Seria imprudência repetir os mesmos erros. E como disse Jesus, Maria escolheu a melhor parte. Irmãos e irmãs, orai sem cessar, mantenho em calma e sossego a minha alma. Salmo 131, versículo 2. Vamos agora aos santos do dia, porque os santos são um exemplo para que nós sigamos. Santo do dia 10 de outubro, São Claro, foi bispo do século IV, primeiro bispo de Nantes, na França. São Claro. Santo do dia 10 de outubro, São Serbônio, foi bispo de Populônia, na Itália, do século VI. Santo do dia 10 de outubro, São Paulino de York, também bispo. Morreu em 644, foi monge e discípulo do Papa São Gregório Magno, enviado para pregar o Evangelho na Inglaterra. Paulino de York batizou o rei Eduíno da Nortúmbria, seus 2 filhos e muitos outros nobres. Santo do dia 10 de outubro, São João de Bridlington. Foi presbítero, ou seja, sacerdote, padre. Faleceu em 1379. Foi prior do mosteiro dos cônegos regulares de Santo Agostinho, em Bridlington, na Inglaterra. São João de Bridlington deu um grande florescimento a esse local, a esses mosteiros. Agora temos outros santos. Na verdade, neste momento, mais um santo. Santo do dia 10 de outubro, São Daniel Comboni. Foi bispo, faleceu em 1881. Filho de camponeses, jardineiros pobres, se tornou o primeiro bispo católico da África Central e um dos maiores missionários da história da Igreja. Fundou o Instituto Missionário dos Missionários Combonianos. Vamos à história completa. Eu tenho mais informações aqui do site da Comunidade Católica Canção Nova, que diz: Daniel Comboni nasceu em Limone, na Itália, em 1831. O único sobrevivente de 8 irmãos. Aos 10 anos, ingressou no internato de Verona. Quando tinha 17 anos, ouvindo contar as vicissitudes dos missionários na África, decidiu dedicar sua vida à evangelização dos africanos. Em 1854, foi ordenado sacerdote aos 23 anos de idade, depois de uma cuidadosa preparação estudando árabe, medicina, música, partiu para a África em 1857. Estando lá, impressionou-se com a terrível situação dos escravos. A prática do tráfico de escravos estava de tal maneira arraigada que, no Egito e no Sudão, o único local onde os escravos encontravam asilo eram as missões de Daniel Comboni. Após 2 meses, teve de regressar à Itália. Porém, Comboni não desanimou e idealizou um projeto que ele chamou Plano para a Regeneração da África. A ideia central do projeto era salvar a África por meio dos próprios africanos. Propunha-se a fundar escolas, hospitais e universidades ao longo de toda a costa africana. Nos centros se formariam os futuros cristãos, professores, enfermeiros, sacerdotes e religiosas,
que depois penetrariam no interior a fim de evangelizar as populações africanas e promover o seu desenvolvimento. Ele fundou em 1867 o Instituto para as Missões na África, que deu lugar ao que hoje são os missionários combonianos. As comunidades que fundou seguem o modelo das reduções jesuítas na América Latina. Em 1877 foi ordenado bispo da África Central. E logo em seguida ordenou a sacerdote um antigo escravo, o primeiro padre africano daquele lugar, quando na Europa alguns ainda negavam ao africano a evidência de ser pessoa. Grande missionário, Comboni era capaz de atravessar o deserto para fundar um centro missionário no sul do Sudão, por exemplo, como também empenhava-se em falar para associações missionárias, bispos, em Paris, Colônia, Alemanha, com o objetivo de arrecadar auxílio econômico e de pessoal, organizando grupos e equipes de missionários para a missão na África Central. Morreu aos 50 anos, a 10 de outubro de 1881, no meio da gente que ele tanto amou. No momento da morte, abençoou seus companheiros, dizendo: "Não temais, eu morro, mas a minha obra não morrerá." Foi beatificado pelo Papa João Paulo II a 17 de março de 1996. São Daniel Comboni, então beatificado por São João Paulo II. Foi canonizado também por São João Paulo II, em 5 de outubro de 2003. Santa do dia 10 de outubro, Beata Ângela Maria Truskowska, virgem, faleceu em 1899. Nascida em Kalisz, Polônia, fundou a Congregação das Irmãs de São Félix de Cantalício. Santo do dia 10 de outubro, Beato Leão Wetmanski, foi bispo e mártir, faleceu em 1941. Leão foi bispo auxiliar de Płock, na Polônia. Foi preso, torturado e martirizado no campo de concentração de Działdowo. Santo do dia 10 de outubro é o Beato Eduardo Detkens. Foi mártir, faleceu em 1942. Eduardo foi sacerdote polonês, morto na câmara de gás em Linz, na Austrália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere, quando pedimos algo a Ele, quando oramos. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, será o juízo final. E o significado é: vinde, Senhor Jesus. Nós estamos clamando pela volta dele. No juízo final, quem quis na terra permanecer com Deus, continuará com ele. Quem não quis, por sua livre e espontânea vontade, ficar com Deus, Deus Pai, Divino Pai Eterno, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, quem não quis, irá para a tormenta eterna por escolha própria. O que fizemos de bem, o que fizemos de mal, será tornado público nessa parousia, nessa vinda definitiva de Jesus. Então, se você quer o céu, quer viver com a visão beatífica de Deus, felicidade em plenitude para todos sempre, converta-se, reconcilie-se com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões,
e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.